Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje trazendo os palpites e análises para vocês da nossa querida quinta-feira, quintou por aqui. Uma grade interessante, separei os 4 jogos aí do Super Mundial de Clubes e vou trazer uma análise completa para vocês desses 4 jogos. Média de gols, escanteios, cartões, handicap, tudo que vocês têm direito, eu vou trazer aqui neste vídeo para vocês, tá? Voltei ao meu escritório, como vocês estão vendo, consegui resolver pendências que eu tinha para resolver em Urubici, lá onde eu comprei um pedaço de lote para fazer Airbnb, enfim, vou começar a investir lá na região, que é uma região bem fria aqui de Santa Catarina, para botar cabana, pro pessoal que gosta de passar um pouco de frio aí, principalmente no inverno. Mas é isso, chega de papo, chega de enrolação, vamos trazer as análises aí para vocês dessa quinta-feira, já no escritório. Vamos lá. Bom, tropa, vocês sabem que quando eu chego de volta no escritório, tudo volta ao normal, inclusive a planilha sendo traga para vocês verem o resultado dos dias anteriores. Na terça-feira, como que foi o resultado, tá? Foram 12 greens e 4 reds. A gente teve aqui, pô, alguns cenários que fugiram bastante do padrão. Por exemplo, o Fluminense amassando o Dortmund. Era um padrão que pouca gente acreditava, inclusive os torcedores do Fluminense. O Dortmund não é nosso, um baita time europeu assim, não vem de uma temporada excelente, a gente sabe disso, mas o preparo físico, essas questões, fazia a gente imaginar que o Dortmund ia amassar o Fluminense, e não foi o que aconteceu, tá? Isso demonstra também que o futebol brasileiro, ele bate de igual para igual com o futebol europeu em alguns casos, tá? Em alguns casos. E eu vou falar hoje de jogos de brasileiros que vão ter aqui, tem jogo do Palmeiras, tem jogo do Botafogo. Vou falar minha visão sobre esses jogos aí dos brasileiros de hoje, mas esses jogos aqui, por exemplo, Fluminense e Dortmund, deu pra ver que alguns times brasileiros batem de frente. River Plate e Urawa, a gente foi para menos de 3,5, deu red, foi 3-1, cenário de escanteios e de cartões bateu. Mamelodi e Ulsan HD, dupla chance a 1,44, 1,45 pro Mamelodi, bateu, eu avisei que era um time muito bom africano. Menos de 13 escanteios acabou dando red, cartões também deu red. Volta Redonda e Avaí, os 3 cenários de indicação bateu. E o Monterrey e a Inter foi a decepção, né? A gente foi na vitória da Inter ali, no final a Inter perdeu, não perdeu, né? Mas empatou com o Monterrey. Over 1,5 pelo menos bateu, escanteios e cartões também. Ao total foram 12 greens e 4 reds. Poderia ter sido muito melhor. Tá acontecendo bastante zebra nesse Super Mundial de Clubes, então o meu conselho é que vocês tomem um pouco de cuidado na hora de utilizarem aí para fazer as operações de vocês. Tenham realmente cautela e gestão, tá bom? Bora então para os palpites da nossa quinta-feira, que eu já falei muito, né? Vamos lá. Bom, tropa, vamos começar aqui então pelo jogo do Palmeiras, que é inclusive o primeiro jogo desta quinta-feira do Super Mundial de Clubes. Palmeiras enfrentando o Al-Ahly, que é a melhor equipe talvez aí do Egito, eu diria. Para mim é o melhor time que a gente tem atualmente na África ali, é o Al-Ahly. Então, na região da África, né? É um time muito forte. Cotação 6,25 para eles contra o Palmeiras a 1,57. Com toda sinceridade, eu acho que é um jogo bem equilibrado, tá? Como foi Palmeiras e Porto. Foi 0-0. O Palmeiras a gente observa que dos últimos 5 jogos, o menos de 3,5 bateu em 4 deles. Do Al-Ahly não é muito diferente. 4 de 5 bateu menos de 3,5. E é um jogo muito, muito parelho, tá? A cotação tá realmente favorável pro Palmeiras, mas o Al-Ahly é um time que pode incomodar e inclusive surpreender. Então, por esse aspecto, eu não vou trabalhar na vitória do Palmeiras, nem do Plachance, nem nada do tipo. Eu prefiro me expor no cenário de gols e acabar, por exemplo, tomando red, do que me expor num cenário que eu tô com bem menos desconfiança. Só para vocês entenderem o motivo de eu estar indo por menos de 3,5. Um jogo para no máximo 3 gols. É uma margem muito boa para a gente trabalhar na faixa de odd 1,30. Então vai ser a minha indicação aqui para vocês, beleza? Para escanteios, o Palmeiras tem uma média de 5,5, o Al-Ahly 3,7, mais de 7 escanteios no total. Cartões, o Palmeiras 1,9, Al-Ahly 1,0, menos de 7 cartões na partida. A média do juiz aí é de 2,5, então não acho que vai ser um jogo muito faltoso, embora tenha aqui bastante relevância, tá? Porque já é o segundo jogo da fase de grupos. Próximo jogo, a gente vai para Inter Miami enfrentando o time do Porto. Esse jogo às 4 horas. Para mim, esse jogo aqui tem mais tendência para over 1,5 do que para under. Tá? A cotação para o Porto é 1,73, Inter Miami no mod 4,33. Se a gente observar que o cenário já é um pouco diferente, dos últimos 4 de 5 jogos do Inter Miami, over 1,5 bateu em 4, obviamente que a gente tem que levar em consideração que é na MLS, uma competição que acontece muitos gols, porém,
essas equipes aqui sabem que o Palmeiras vai pegar uma pedreira, que é o time do Al-Ahly. Por exemplo, o Inter Miami já enfrentou, o Al-Ahly foi 0-0. E então elas precisam, querendo ou não, buscar o resultado para tentar ultrapassar aí uma ou outra, tá? Porque tá tudo equilibrado. Se vocês observarem aqui, tá tudo colado, ó. Tá tudo colado, todo mundo tá zerado no grupo, então tem nada indefinido. Esse segundo jogo do grupo, ele é um jogo muito relevante para todas as equipes. Eu acredito que por esse aspecto elas vão para cima. Realmente o cenário de over 1,5 no jogo do Porto com o Inter Miami tem mais tendência, no meu ponto de vista, porque tem menos equilíbrio do que o Al-Ahly e o Palmeiras, só para deixar claro a minha análise. Eu vou para over 1,5, pagando a faixa de odd 1,22, inclusive a cotação tá melhor, 1,22, 1,18, para bilhete eu acho excelente, tá? Eu digo melhor que tá com mais probabilidade de bater, né? A odd tá menor do que, por exemplo, o over 1,5 no jogo do Palmeiras com o Al-Ahly. Em escanteios, o Porto tem uma média de 3,9, Inter Miami 5,5, mais de 7 escanteios. Cartões, o Inter Miami 2,6, o Porto 2,5, mais de 2 cartões. Acredito no jogo aí para pelo menos 3, porque querendo ou não, aí a média das equipes ela não é tão baixa e a média do juiz ela é maior que a do jogo anterior, é de 4,3. Então eu vou para over 3. No próximo jogo a gente tem Seattle Sounders enfrentando Atlético de Madrid. Seattle vem aí com uma cotação 11, o Atlético de Madrid numa odd 1,30. Não tem muito o que pensar, rapaziada, tá? É jogo para Atlético de Madrid ganhar. Como eu falei, a classificação aqui já é outra, né? Outro grupo. Esse talvez é o grupo da morte, que é o grupo onde está o Botafogo. O Atlético de Madrid tomou uma ataca do PSG, que é o melhor do grupo. Perdeu por 4-0, mas agora é o jogo para eles vencerem. Então a probabilidade realmente é muito alta. Vitória do Atlético de Madrid a 1,30. Eu acho que é a melhor das hipóteses para a gente fazer. Fechou? Em escanteios, o Atlético de Madrid tem uma média de 4,4. Seattle 5,6. Mais de 7, mais de 3 ou mais de 4 escanteios para o Atlético de Madrid, acho uma boa opção, tá? Ou então, o mais 7 que eu acabei de falar, mas o mais 7 é para ambos os times. É mais de 7 escanteios no jogo inteiro. Deixando claro aí para vocês. Cartões, o Seattle 1,3, Atlético de Madrid 2,2. Menos de 7 cartões. A média do juiz ela é uma média de 5 cartões por jogo, só que pela média das equipes, principalmente do Seattle, o menos de 7 acaba tendo aí uma certa probabilidade maior, no meu ponto de vista, de acontecer do que over cartões, ok? E pra gente finalizar, a gente tem Paris Saint-Germain enfrentando o Botafogo. Não tem, né, rapaziada? Me desculpem aí os torcedores do Botafogo, mas o Paris Saint-Germain apresenta um dos melhores futebols do mundo atualmente. E eu acho que é um dos favoritos a chegar bem longe nessa Copa do Mundo de Clubes FIFA. E eu vou apostar aqui para o Paris Saint-Germain. A odd tá 1,20. Para vencer, eu acredito muito que vença. Pode ser uma goleada aqui contra o Botafogo. E se o Atlético de Madrid sofreu 4-0 com o Paris Saint-Germain, eu acho que o Botafogo pode sofrer até mais. Pelo menos, se eles tomarem menos de 4-0, eu vou bater palma pro Botafogo. Eu vou realmente tirar o chapéu, porque não é fácil segurar o time do Paris Saint-Germain. Mas vitória do Paris, eu acho que é a melhor das opções. Para se arriscar um pouco mais, handicap menos 1,5. Tá? O handicap asiático menos de 1,5 tá pagando odd aí para bilhete normal, operação simples. Só para vocês terem uma noção. Odd 1,63, 1,62. Eu vou trabalhar aí nesse handicap menos de 1,5 para o Paris Saint-Germain. Em escanteios, o Paris tem uma média de 7,2, Botafogo 4,0. Mais de 4 escanteios casa para o Paris Saint-Germain produzir 5 cantos ou mais. Cartões, Paris Saint-Germain 1,2, Botafogo 2,9. Mais de um cartão fora para o Botafogo sofrer pelo menos 2 cartões. Vai sofrer porque precisa segurar o sistema ofensivo do Paris Saint-Germain e não é fácil. Então acho que 2 cartões pelo menos o Botafogo pode sofrer, tá bom? É isso aí que eu, Léo Freitas, indicaria para vocês operarem em pré-live na nossa querida quinta-feira. Direto e reto, são os 4 jogos os melhores que a gente tem aí nessa quinta e que o pessoal tá mais de olho, né? Convenhamos. Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Para bilhete pronto, aí o que eu vou recomendar? Handicap menos de 1,5 para o Paris Saint-Germain nessa faixa de odd aqui de 1,55, 1,62. Para mim são odds que estão valendo a pena a gente se arriscar. Nesse caso, o Paris Saint-Germain tem que ganhar por 2 gols de diferença, vale lembrar, tá? Mas vai ser a minha recomendação para bilhete do canal. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal que me ajuda muito e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Lembrando que vai ter bingo odd acima de 10, tá? No comentário fixado. Eu já deixei separado para vocês. No comentário fixado, vocês clicam no link e conseguem copiar essa cotação aí acima de 10 para os jogos dessa quinta-feira. Fiquem com Deus, grande abraço do Bruxo e vejo vocês no vídeo de amanhã. Tamo junto e até lá. Valeu!